Paz, Senhor, meus irmãos, estamos estudando a lição 2 da Revista dos Jovens. O título da lição é Autenticidade em meio às provas e tentações. No trimestre A Verdadeira Religião, convite à autenticidade na carta de Tiago. A revista é comentada pelo pastor Eduardo Leandro. Glórias a Deus. Então, dando prosseguimento a esse estudo sobre a carta de Tiago, sobre essa verdadeira religião, essa autenticidade, no sentido de que é uma religião, sim, que nós entendemos, nós compreendemos, a religião racional, que o Espírito Santo nos convenceu da nossa falha, do nosso pecado. Somos salvos, aleluia, mas também praticamos obras. Somos salvos para as boas obras. A religião autêntica é aquela que externaliza aquilo que o Senhor fez dentro de nós. Essa nova criatura, ela tem que fazer novas obras e obras de fé. Glórias a Deus. Então, uma vez que estamos, aprendendo aqui através da carta de Tiago, como vimos na lição passada, que ela é um manual, um guia moral e espiritual, ajudando os cristãos a manter sua fé no meio das provações. É exatamente isso que estaremos vendo nessa lição. Em meio às provações ou às tentações, dependendo do contexto, a gente vai ter que se manter firme, e essa fé demonstrada pelas obras, não é a obra que salva, mas a gente primeiro crê e depois somos salvos. Então, para essas boas obras, elas têm que se manter mesmo nas tentações e provações. Texto principal. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago 1, 2 e 3. O resumo da lição: manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar nossa integridade e viver de acordo com nossos valores cristãos. Então, precisamos manter esse cristianismo autêntico em nossas vidas, mesmo no meio das provas ou tentações. Glórias a Deus. O texto bíblico se encontra em Tiago 1, 12 a 16. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus: sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Glórias a Deus. Então, a gente só tem que fazer a distinção que, às vezes, essa palavra tentação, ela pode ser traduzida também por provação. Quando é provação, como aqui no Tiago 1 e 2, diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, aqui a gente, pelo contexto, já sabe que essa tentação aqui significa provação. Não quer dizer aqui que está sendo tentado a pecar. Mas já aqui nesses outros versículos, a gente vê que fala do pecado. Então, tanto uma coisa, ser provado, como ser tentado, a gente tem que ficar firme. A gente tem que ficar, conforme o tema do trimestre, sendo um cristão autêntico, resistindo às provações, lutas, e resistindo também às tentações, ou seja, qualquer tipo de atração que queira nos levar a pecar. O escritor bíblico Tiago vai dizer, até mesmo essa questão de como nasce esse pecado. Voltando aqui ao texto, diz assim: ninguém sendo tentado diga de Deus: sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Aqui está falando então da tentação para pecar, e a ninguém tenta. Aí diz o verso 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, sua própria vontade, seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, olha, em vez de vigiar, tirar o olho, espantar a tentação da sua mente, repreender e buscar preencher a mente com outro pensamento, fica ali, fixo. Então, ali vai gerar o pecado. A concupiscência, ou seja, o desejo, vai dar a luz e o pecado vai ser consumado, e, consequentemente, o salário do pecado é a morte. A introdução diz o seguinte: a vida cristã é frequentemente marcada por desafios e dificuldades que testam a nossa fé e comprometimento com o reino de Deus. Na carta de Tiago, especialmente na introdução, somos chamados a enfrentar as tentações e provações, de maneira que a nossa fé seja fortalecida. Na lição deste domingo, veremos o que são as tentações, sua procedência e propósito na sua vida. Também vamos refletir a respeito da diferença entre tentação e aprovação.
e como essas experiências podem nos levar a desenvolver uma fé autêntica, né? Então, Tiago vai falar, ora, provação, ora, tentação. Muitas das vezes é traduzido só como tentação, mas se a gente for ler em outras traduções, vai ver o texto sendo diferenciado, sendo traduzido de forma diferente em determinado texto. Por exemplo, versículo 1, né, na NVT vai falar provação, né, não tentação, quando forem provados. Então a gente tem que saber distinguir, mas uma coisa é certa, enfrentando ou a aprovação ou a tentação, precisamos ficar firme, aleluia, e essa firmeza, né, vai gerar uma fé autêntica. Glórias a Deus. Primeiro tópico, a força produzida pelas tentações. O que são as tentações? Segundo o dicionário teológico, são estímulos que levam à prática do pecado, tentação. Mas preste atenção, são somente incentivos ou pressões. No hebraico, o termo é nesse, e no grego, ekpeirazo. Ambos significam provação ou teste. As tentações são estímulos, ou seja, um teste, e podem surgir em diversos momentos da área da vida. Em sua carta, Tiago distingue claramente provações das tentações, atribuindo-lhes origens e propósitos diferentes. Enquanto a provação é para provar nossa fé, a tentação refere-se ao pecado, esse estímulo. Ser tentado não é pecado ainda. Pecado é ceder, diz um hino. Tentado não ceda. Ceder é pecado. Então, quando você permanece ali, sendo tentado, alimentando aquela tentação, não fugindo dela, aí você vai acabar cedendo, aí sim você vai pecar e vai gerar morte. Ser tentado, todo cristão é tentado, até Cristo foi tentado ali por Satanás, mas ele não cedeu. Enquanto as provações são vistas como oportunidade para crescimento espiritual e uma maior intimidade com Deus, as tentações surgem para nos fazer pecar, assim nos afastar do Senhor. É crucial reconhecer essa distinção para compreender como lidar com cada situação de acordo com a orientação bíblica. Então, por exemplo, você está passando lá por uma luta, por uma enfermidade, está passando por uma recessão, uma crise financeira, advinda, no momento que você está em comunhão com Deus, está fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, aí você já sabe que aí é uma aprovação. Vai provar a sua fé, vai te fortalecer. E a tentação é completamente diferente, já é um estímulo que quer fazer você pecar. É algo que você já sabe que vem ou da sua consciência, da sua carne, ou o diabo ali, te rodeando, querendo cirandar na sua vida. Então, que Deus nos ajude a ter discernimento e fica claro aqui, embora os termos são muitas das vezes traduzidos com a mesma palavra, fica claro a diferença e é só examinar os contextos. Jesus, seu ministério terreno, foi tentado pelo inimigo no deserto, Mateus 4. Todavia, Jesus não pecou. Hebreus 4, 14 a 16. Nosso Salvador e Mestre venceu a tentação e devemos nos aproximar dele com fé para que sejamos também vitoriosos. Jesus em tudo foi tentado, por isso ele conhece a nossa tentação e pode nos dar força e sabedoria para resistir. E ele é o nosso sumo sacerdote. Glórias a Deus. Pode interceder por nós, porque ele em tudo foi tentado e não cedeu. Conhece então as nossas falhas, nossa fraqueza, e quando nós pedimos ajuda a ele nos ajuda, ele está sempre pronto para nos abençoar e nos fortalecer para resistirmos a todo o mal, toda a tentação. Segundo subtópico, a procedência das tentações. Segundo Tiago 1, 14 e 15, as tentações procedem de nossos desejos carnais que nos arrastam e seduzem para longe da vontade de Deus. Quando esses desejos são concebidos, dão a luz ao pecado, e o pecado, quando consumado, gera morte. Portanto, as tentações não vêm de Deus, porque ele desejaria que pecássemos. Seu objetivo para nós é alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então, Deus não tenta ninguém, porque ele não quer que a gente peque. Pelo contrário, quer que a gente passe longe do pecado. A tentação, ou é a nossa carne, ou é o mundo, ou o próprio diabo que vai nos induzir a pecar, a errar. Que Deus nos ajude e nos fortaleça. A verdadeira causa de comportamentos pecaminosos não está em Deus, mas em nós mesmos e no diabo. Capítulo 1, versículo 3 a 15. Tiago aborda a respeito da aprovação, teste, que são os desafios, dificuldades permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé dos crentes. Esse tipo de provação é um meio de desenvolvimento espiritual, conforme Tiago 1,12. As provações são permitidas por Deus para aqueles que o amam. Elas têm como objetivo fortalecer a fé e culminam com a coroa da vida. Já a tentação são desejos e inclinações pecaminosas
que levam uma pessoa a errar o alvo, né? Então a gente já sabe da diferença e Tiago então vai nos dar essas duas orientações. Tanto a aprovação, vai dizer o propósito, que é provar nossa fé, né? Como diz aqui o comentarista, fortalecer a fé e combina, né, com a coroa da vida e também a tentação que vai nos fazer ir para o caminho oposto, né? Que é perder a coroa da vida. Terceiro subtópico, o papel do inimigo. Embora as tentações procedam de nossos próprios desejos, o inimigo, Satanás, sabe como explorar essas fraquezas, tentando-nos a nos afastar de Deus, mas a responsabilidade de não ceder à tentação é individual, né? Então o diabo sabe o que? O nosso ponto fraco, né? Já sabe aquilo que nós tendemos, aquilo que a cada fraqueza que temos, e ele vai então investir nessa área, né? A Bíblia diz que o nosso adversário ele anda ao redor, né? Buscando quem possa tragar. Então, mas ser tragado, ou cair, ou abrir a brecha, ou ceder à tentação, isso é uma responsabilidade de cada um. Ninguém vai poder chegar no céu ou no julgamento e dizer, não, eu pequei porque o diabo me empurrou. Ele pode me levar até a ponta do precipício, mas quem pula, quem comete pecado é o indivíduo, né? A pessoa. Tiago descreve o processo da seguinte maneira: a pessoa é tentada pelo mal, atraída e seduzida pela própria cobiça. A vontade, quando concebida, dá à luz ao pecado. O pecado, quando consumado, gera a morte, né? Às vezes não precisa nem do diabo, né? A pessoa vai atrás daquilo que é a sua fraqueza, daquilo que lhe tenta, daquilo que alimenta a sua consciência, e uma vez ali prostrado diante daquilo, né, ele acaba alimentando mais ainda a sua consciência e cedendo, aí pecando, e com isso, né, ele ganha o salário, né, que é a morte. O pecado, quando não confessado e abandonado, torna-se uma prática levando a pessoa à escravidão. Se ela já não sente mais, né, arrependimento, já está acostumado com aquela prática, né, aquilo ali vai fazer com que ela morra espiritualmente e se torne serva não mais de Deus, mas serva do vício, do pecado, né, daquilo que ele tem praticado de forma costumeira, né. O crente, ele nasceu de novo, ele recebeu nova veste, foi justificado, e o pecado tem que ser uma mancha, né, insuportável, que ele queira logo lavar, limpar, e não algo que ele se acostume e volte a praticar costumeiramente, né? Então, essa concupiscência, esse ceder à tentação, é nossa responsabilidade lutar e não cair, né, quando formos tentados. O segundo tópico, as provações e seus propósitos. Todos os filhos de Deus são provados. Então, uma hora a gente está falando de tentação, outra hora de provação, como já falamos, é o mesmo termo em grego, mas pode ter sentido, né, de testado, ou a tentação realmente para pecado. Então, a gente tem que saber interpretar o texto, né? Mais uma vez citando, né? Basta observar o contexto. Então, nesse tópico a gente fala de provação. Já sabemos que as provações são situações difíceis, permitidas por Deus, para testar e fortalecer a fé dos seus filhos. As provações têm um desígnio positivo e benéfico no crescimento espiritual do cristão. Elas são comparadas ao processo de lapidar o ouro. Uma pepita de ouro, antes de ser refinada, contém muitas impurezas, por isso precisa ser levada ao fogo, para que todo metal pesado saia e fique só o que é valioso, nobre, né? A provação é permitida por Deus. A tentação não vem de Deus, vem de nós mesmos ou do diabo, né? Então essa provação tem esse objetivo de refinar o ouro, né? De provar a fé, que é o segundo subtópico. Prova de fé. Tiago destaca que a prova da nossa fé produz paciência e perseverança. As provações nos levam a confiar mais em Deus e a desenvolver um caráter maduro essencial para uma vida cristã autêntica. No Novo Testamento, a ideia de provação está relacionada a uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Geralmente está associada à ideia de confiança e um santo fervor. Tiago acrescenta o termo grego hipomon, que pode ser compreendido como estabilidade, constância, tolerância, sendo no Novo Testamento a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, né? A gente lê lá Paulo, né, elencando todos os sofrimentos que passou, né, por amor ao Evangelho, por amor àquelas almas, né, por amor a Deus. A gente vê que realmente ele tinha uma fé provada, uma fé firme, da qual nós precisamos também ter, né?
E para isso, muitas das vezes, Deus permite que passemos, né, por provas para que a nossa fé se fortaleça. E o terceiro subtópico, bênçãos nas provações. Tiago afirma que bem-aventurado o homem que suporta a provação, né, porque depois de provado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Assim, as provações são oportunidades para receber bênção divina e crescer em intimidade com Deus. Alguns dizem assim, não, estou sendo provado por você abençoado. Sim, pode ser que venha uma bênção material, mas a principal é a bênção espiritual, que a sua fé vai fortalecer. Glórias a Deus, você vai ter mais alegria, mais comunhão com Deus, mais a certeza de que Ele é aquele que, ainda que o choro dure a noite inteira, a alegria virá de manhã. Né? Então Ele é aquele que verdadeiramente nos abençoa, cuida de nós, passa conosco pelo vale, aleluia, e do outro lado a gente canta o hino da vitória. Suportar as provações implica perseverar na fé, em meio às lutas e forças contrárias. Sofrer, aguentar bravo e calmamente os maltratos, sabendo que Deus está do nosso lado e é a fortaleza em que podemos nos abrigar. Salmo 46, né? Que Ele é o nosso socorro bem presente quando? Na hora da angústia. Glórias a Deus. No momento de mais dor, a gente sabe que podemos contar com Ele, porque já fomos provados anteriormente e já podemos provar do seu amor e saber que, aleluia, no meio da luta, Ele é aquele que nos dá a vitória. O salmista diz, né, eleve meus olhos para o monte, hoje lá virá o meu socorro. Glórias a Deus. Então vamos amadurecendo na fé e ficando cada vez mais forte e confiante no Senhor, como a gente vê na vida de Paulo, na vida dos apóstolos, na vida de todos aqueles heróis da fé, do Antigo e do Novo Testamento, que perseveraram e foram até o fim. Glórias a Deus. E o terceiro tópico, sabedoria, proteção e confiança. Busque a sabedoria divina. Tiago afirma que alguém tem falta de sabedoria, deve então pedi-la a Deus. Versículo 5. A sabedoria que vem do alto está revelada na palavra de Deus, na Bíblia, e significa que uma das condições fundamentais para se tornar sábio é ler e meditar nas Escrituras. É preciso ler a Bíblia, entendê-la e aplicá-la na nossa vida. O salmista escreve: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Para esconder a palavra é preciso uma leitura de qualidade que envolve pensamento, sentimento e chega, né, até a vontade. A memorização da Escritura, nesse caso, torna-se importante, assim como a aplicação à nossa vida. A leitura da palavra gera em nós temor, e esse temor é o primeiro estágio de uma vida inteligente. Por isso, leia a palavra de Deus, medite nela e aplique a sua vida. Glórias a Deus. Então, aparentemente, até parece que mudou-se aqui o assunto da lição, né? Quando fala agora dessa sabedoria. Mas a gente está no mesmo capítulo 1 de Tiago, e ele cita essa sabedoria também como uma das fontes para a gente poder, né, ter paciência e resistir, então, à aprovação, né? A prova da nossa fé. Então, a gente muitas das vezes vai precisar dessa sabedoria, e o comentarista nos traz a direção, que é conhecendo as Escrituras, examinando, guardando, né? Aleluia, de forma que a gente tem que entender o que ler, aprender e praticar a palavra de Deus. Né? Lembra que sempre Tiago vai nos dar esse viés, né, de ser crentes praticantes e não só ouvintes. Segundo subtópico, proteção em meio à violência. Vivemos em um mundo marcado pela violência e conflitos. Por isso, não são poucas as pessoas que desenvolvem doenças emocionais. Em muitos lugares, a vida está marcada pelo medo. Contudo, como cristãos, não podemos nos esquecer das palavras apostólicas. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. 1 João 4,18. Quando meditamos na palavra de Deus, somos conscientizados do perfeito amor divino por nós, de modo que nem a morte nem a vida podem nos separar desse amor gracioso. Um amor que nos alcançou maravilhosamente. Romanos 8, 38 e 39. Assim, a consciência do amor de Deus, proveniente da revelação bíblica, traz para nós segurança e equilíbrio. Por isso, andamos em confiança, sem medo, mesmo vivendo em um mundo perigoso. Quando chegamos nesses subtópicos 2 e 3, a gente vê que realmente destoou um pouquinho da temática, né? Que é aprovação e tentação, né? Ainda o primeiro subtópico a gente pode encontrar aqui no versículo 5, essa questão da sabedoria, mas aqui essa proteção em meio à violência, né? Inclusive ele nem cita aqui nenhum versículo desse capítulo, né? A gente sabe que isso tudo é verdade, mas talvez estaria deslocado aqui no contexto da lição. Mas dando continuidade, né? O terceiro subtópico diz a incerteza e a marca da pós-modernidade. Como resultado do pensamento crítico do mundo moderno,
Se tornaram comuns em nossa sociedade a dúvida, a incerteza e a incredulidade nas pessoas. Duvidar ganhou status de intelectualidade, e daí o desejo de muitos em destruir a fé, os fundamentos e os valores cristãos. No pensamento moderno, o questionamento tornou-se uma espécie de ídolo, mas a carta de Tiago nos mostra que a sabedoria que vem do alto traz confiança. Então é quando diz que nós devemos pedir sem duvidar, e quem duvida é como as ondas do mar. Isso também está aqui no capítulo 1 de Tiago. E essa mesma confiança é a certeza que levaram Daniel e seus amigos a não se contaminarem quando estavam cativos na Babilônia. Eles não se dobraram diante de outros deuses. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno e do fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3, 17 e 18. A falta de fé tem se tornado o Deus desse século, por isso precisamos ter cuidado. Seja seletivo e não ouça e veja qualquer coisa, mas somente o que vai fortalecer a fé e torná-lo sábio. Então, para contextualizar esse terceiro subtópico, a gente lê aqui, então, em Tiago, capítulo 1, verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, a gente vê aqui essa questão da incerteza que o comentarista traz aqui nesse subtópico. Ficou um pouco fora do tema, né? Claro que está aqui no capítulo 1, alguns versículos, que contextualiza, esse tema que o comentarista tratou, mas a questão das provações e tentações a gente vê então no primeiro tópico, no segundo tópico, e veremos agora no quarto tópico, que diz o cuidado com o que vemos e desejamos. Então falamos sobre provação no segundo tópico, vamos falar agora no quarto tópico sobre a tentação. Primeiro subtópico, atraídos pelo que vemos. Como já vimos, Deus não é a fonte da tentação, mas o diabo. Não podemos nos esquecer de que o inimigo é descrito na Escritura Sagrada como tentador que busca desviar as pessoas de Deus. 1 Tessalonicenses 3,5. O sistema de valores deste mundo que jaz no maligno também é fonte de tentação. 1 João 2,15 a 17. Então a gente já sabe que a tentação está em volta. O celular é uma janela para tantas tentações que o inimigo, que o mundo nos oferece. Mas a posição do cristão, uma vez que ele resiste quando é provado, ele tem que resistir muito mais quando é tentado. Temos de ser cuidadosos, pois somos atraídos por aquilo que vemos e desejamos. E o inimigo usa a atração e o desejo para nos fazer pecar. Como já vimos, ser tentado não é pecado, porque a gente está toda hora sendo bombardeado, atacado. O pecado é você ficar ali, alimentando a tentação e, por fim, dando luz ao pecado, cedendo à tentação. Alguns dizem que foi Lutero que citou isso, dizendo que pode até um passarinho posar na sua cabeça. Se você está na rua e um passarinho posa, você é sujeito a acontecer algo desse tipo. Mas você não vai deixar o passarinho fazer um ninho na sua cabeça. Aí já é uma decisão voluntária. Você permitiu que o passarinho ficasse ali na cabeça e formasse um ninho, uma família, procriar ali na sua cabeça, gerando uma geração de pecados. Ou seja, a tentação ela pode surgir na sua mente, mas você não vai deixar ela fixar a morada, ela formar o ninho. Então você vai repreender. Você foi tentado, mas não cedeu. Mas se você deixar, aí é claro que vai conceber o pecado. Tomemos como exemplo a história do primeiro casal, Adão e Eva. Gênesis 3, 2 a 6. Eles sabiam que não poderiam comer do fruto de uma árvore do jardim, mas foram atraídos pelo desejo e entregaram-se ao pecado. Gênesis 3, 6 a 9. Tiago utiliza o termo gerar, no versículo 15, para mostrar que ninguém peca sem ansiar pelo pecado, desejar. Antes que o pecado vire uma ação, ele passa por um processo de gestação na mente do ser humano. Por isso, devemos nos proteger, revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. Não se esqueça de que a origem da tentação está em nosso desejo, jamais no eterno, porque Deus a ninguém tenta. Então, o primeiro casal foi tentado pela consciência, desejando ali o inimigo, botando lenha
na fogueira. Mas quem cede ao pecado são os dois, né? Adão e Eva. Então, eles foram engordados ali pelo que viram, pela concupiscência, pelo seu desejo, e acabaram pecando. Bem assim acontece com cada um de nós. Mas nós devemos estar cheios de Deus, com a mente, aleluia, povoado de pensamentos do alto, glórias a Deus, revestido da armadura e resistir ao maligno, e ele fugirá de nós. E o pecado a gente tem que fugir até da aparência do mal, para não correr risco, glórias a Deus. Desenvolvendo um caráter cristão, segundo o tópico. As tentações, assim como as provações, servem para testar o nosso caráter. Como você reage sob pressão? É fácil ser bondoso com o próximo quando tudo vai bem. Mas e quando os outros nos tratam mal? Quando vem a tempestade, como reagimos? A forma como enfrentamos as situações adversas dizem muito a respeito da nossa fé e do nosso caráter. O Senhor deseja nos tornar maduros, fortes e completos, e por isso permite as tentações e as provações. José foi duramente tentado e provado quando estava na casa de Potifar, mas ele revelou ter um caráter ilibado e uma fé verdadeira. Por isso não cedeu, né? Por isso consta como, né, aquele cujo qual, né, Deus usou poderosamente e usou ele para salvar o Egito, o mundo ali, né, as nações em volta e Israel. Glórias a Deus. Então, graças a quê? A ele não ceder à tentação, não ceder à provação, mas permanecer firme. Tiago mostra que, em vez de murmurarmos diante das tentações e provações, devemos vê-la como oportunidade para o nosso crescimento em Cristo, o desenvolvimento do nosso caráter. Deus está conosco em todo o tempo. Tenha confiança de que você não está sozinho. Ele nos concede força e sabedoria para resolver os problemas e suportá-los. Então, seja paciente, né? Glórias a Deus. Busque ajuda, fuja da aparência do mal, ore mais, né? Aleluia, esteja amparado, cercado de pessoas que querem te levar a Cristo e não de pessoas que querem ver você pecar, querem ver a sua destruição, né? Tem amigos como aqueles amigos do paralítico, né? Que, aleluia, não tinha nada a ganhar daquela amizade, daquele relacionamento, mas eram amigos genuínos, verdadeiros, que naquele momento de aflição, de dificuldade, se juntam e levam aquele jovem até Cristo, né? E enfrentando todas as barreiras, né? A casa lotada, não tinha por onde passar, sobe ao telhado e desce paralítico, amarrado ali a sua cama em cordas, até a presença do Mestre, né? Então, esteja cercado, aleluia, de Deus, de pessoas de Deus, aleluia, buscando sempre auxílio para não cair, não ceder a nenhuma tentação. E fuja, né? Fuja da aparência do mal, fuja da prostituição, glórias a Deus. E o que te faz mal, tire. É melhor você cortar, arrancar o olho, entrar no céu só com o olho, cortar a mão e entrar no céu só com a mão. Isso é claro, de forma metafórica, ninguém vai arrancar o olho nem cortar a mão, pelo amor de Deus. Mas tire aquilo que te faz pecar. Se é o celular, faça jejum do celular. Se é algum site, alguma rede social, saia dessa rede social, né? E preencha o seu tempo, o seu espaço com algo que te edifique, e não com algo que te faça tentar. Terceiro subtópico, padrões modernos. O objetivo do inimigo é nos levar a pecar. Curiosamente, o pensamento pós-moderno afirma que não há um padrão de certo e errado no que tange ao comportamento humano. No entanto, a carta de Tiago nos mostra que, aos olhos de Deus, há, sim, o certo e o errado, retidão e desvio, pureza e pecado, firmeza e fraqueza. Tal verdade se baseia na natureza do próprio Deus. O certo é fazer a vontade do Senhor, revelada na sua palavra, como fez o jovem José e também Daniel e seus amigos, e não ceder às tentações do diabo. O errado é cometer o pecado, cedendo às tentações. Quando alguém cai em tentação, cedendo ao pecado, se coloca em uma posição contrária a Deus e a sua lei, atraindo para si o juízo divino. Então, para o mundo, né, o que importa é o prazer, né? O que importa é a vontade, você faz a sua vontade, não tem certo ou errado, né? Mas a Bíblia nos mostra um padrão diferente, né? A Bíblia nos mostra um caminho de santidade. O nosso alvo é chegar no céu, não é satisfazer as nossas vontades aqui nessa terra, a nossa concupiscência. Então, se abstém do mal, do errado, fazendo o certo, que a palavra de Deus nos orienta, agradando a Deus, nos santificando, fazendo a sua vontade,
que um dia vamos morar com Ele eternamente. Aleluia. Tudo aquilo que tem no mundo não há de se comparar com a glória que nos está reservada. E o último subtópico: como o crente deve reagir às tentações. Ele deve reagir com resistência, buscando por auxílio divino, como afirma Tiago no verso 16. Muitos jovens, nesse momento, estão sendo tentados, infelizmente alguns vão acabar cedendo, mas outros vão resistir. De qual lado você deseja estar? Aqueles que cederem à tentação certamente vão ter de lidar com o sentimento de culpa, dor e vergonha, né? E também as consequências, né? Para estes, o único caminho a tomar é o do arrependimento, retornando para Deus. 1 João 1:9. No arrependimento verdadeiro encontramos tristeza pelos erros e confissão e o desejo de abandonar o pecado. Então, caso você tenha cedido à tentação, saiba que o Senhor é misericordioso e justo e o seu sangue nos purifica de todo pecado. 1 João 7:9, né? A recomendação é: não pequeis, né? Mas se confessar nossos pecados, né, nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Então, para que não tenhamos tantos prejuízos na nossa vida espiritual e até material, porque a consequência do pecado vai também afetar toda a área da nossa vida, né? Fuja da tentação, né? Resista, siga como exemplo, né, esses jovens da Bíblia, né? Daniel, José, né? Aqueles jovens amigos do paralítico. Então, siga esses bons exemplos para que possamos viver uma vida vitoriosa, abençoada, glórias a Deus, e um dia encontrarmos com Cristo, com as vestes limpas, né? Purificadas. Glórias a Deus. Então a gente vê que a lição é longa. Eu sugiro aos irmãos, né, com apenas uma recomendação, a pular o tópico 3, que foge um pouquinho, né, do tema da nossa lição. Então, para ganhar tempo, para focar no que realmente a lição traz, né, o que a lição quer nos transmitir, que é a autenticidade em meio às provas e tentações. Então, tópico 1, tópico 2, tópico 4, né? Aí a lição provavelmente vai dar tempo de dar, né, porque é muito longa, e o tópico 3 realmente não está muito dissonante, né, com a temática, né? Então, é importante também, se tiver tempo, mas o mais importante da lição são os tópicos 1, 2 e 4. Conclusão. Aprendemos que a carta de Tiago é um guia prático que nos ensina a lidar com as tentações e provações. As tentações devem ser resistidas com a ajuda de Deus e mediante a meditação na sua palavra. As provações precisam ser vistas como oportunidade de crescimento e fortalecimento da fé. Compreender essas verdades vai nos ajudar a viver uma vida cristã autêntica, em que a fé é continuamente refinada e demonstrada em ações. Em meio às provas e tentações, somos chamados a buscar uma fé autêntica e inabalável, que reflita a verdadeira essência do cristianismo, sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores, né? Então, a autenticidade está nesse ponto, né? E que você realmente é um cristão que ouve a palavra, crê nela e pratica, né? E não aquele que está na igreja, mas facilmente é ludibriado, né, pela sua própria consciência, pelo pecado e acaba cedendo constantemente. Não, esse não é um cristão autêntico. Cristão autêntico é aquele que está lutando contra o pecado e vencendo, né? Às vezes pode até ter algum revés de cair, mas também não fique prostrado. Se levante e vá até Jesus, que Ele purifica-nos de todo pecado. Próxima lição: autenticidade que leva à prática da palavra. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, por essa lição maravilhosa, Pai. Cada jovem, Pai, possa estar firmado em Ti, Pai, para poder resistir à tentação, Pai, e também poder passar pela provação, aleluia, e ser vitorioso. Em todos esses aspectos, que o Teu Espírito Santo possa estar conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos livrando de todo mal. Nos ajuda, Pai, e nos ajuda a ser mais fiéis, aleluia, Pai, e estar arraigado, Pai, no Teu amor, na Tua palavra, Pai, aguardando em Ti, confiando em Ti, esperando, Pai, em Ti, fugindo de todo mal, resistindo ao diabo, para que ele também fuja de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco hoje e sempre. Amém.